Você tem medo de dirigir? Conhece alguém que tem esse medo? Por que será que é tão difícil a gente conseguir dirigir tranquilamente? Se você quer saber como que você consegue superar isso, fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Mas antes, eu já peço para se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre medo de dirigir. Por que será que tantas pessoas têm esse medo e por que será que é tão difícil da gente superar? Eu confesso que eu também tinha esse medo, demorei para superar, mas eu consegui. E por isso, pensando nisso, eu decidi te ajudar também, porque depois que a gente pega a prática é libertador e você vai gostar bastante. Então, fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar como fazer isso. Antes de ir para as dicas de fato, eu vou contar um pouquinho da minha experiência bem brevemente, porque eu acho que a partir dela a gente consegue ir encaixando essas dicas para que faça mais sentido aí para você. Quando eu fiz 18 anos, o meu pai me deu minha carta de motorista de moto e de carro, então eu tirei as duas, passei de primeira, foi super tranquilo, tirei carta de boa, ok. Mas depois que eu tirei a carta, que eu peguei ela na minha mão, me veio um medo tremendo. Eu tremia as pernas, eu suava frio, eu não conseguia pegar o carro. Minha ex-cunhada tentou me ensinar com o carro do meu irmão e era aquela dificuldade. Minha mãe também tentando me ensinar, mas eu morria de medo. E aí, na época, eu lembro que eu trabalhava numa cidade e morava em outra. Era pertinho uma da outra, mas ficar pegando ônibus e tudo mais era bem difícil. E eu tinha um namorado da época que os horários batiam, então eu ia com ele e voltava com ele. Mas por uma questão de logística, era mais fácil que eu ficasse com o carro. Então era bem difícil e ele era bem duro, assim, ele não tinha paciência, ele brigava, ele gritava, enfim, era bem difícil, assim, a relação. E isso me gerou mais medo ainda de dirigir. E aí eu abandonei. Chegou um certo momento da vida que a gente mudou de cidade e aí eu passei a trabalhar na mesma cidade que eu morava. E aí foi tranquilo. Comprei uma bis na época, eu precisava, enfim, para me locomover mais fácil pela cidade. E aí eu comprei essa bis e eu trabalhava pertinho de casa, não dava nem 1 quilômetro de casa. Então eu ia com a bis, voltava a almoçar com a bis, enfim. E aí comecei a fazer a faculdade. Aí na faculdade, voltando dela um dia, na primeira semana, se eu não me engano, um carro me fechou e eu caí de bis. E aí, a partir daquele momento, minha mãe falou pra mim que eu ia com um carro pra faculdade, pra trabalhar, ok, porque era pertinho eu ir com a minha bis, mas que eu ia com o carro dela. Ela chegava, não usava o carro à noite e eu ia com o carro dela. Nessa época eu já tava namorando o meu marido e ele me pegou e falou: não, vamos treinar. E eu fui treinando com o carro dela de final de semana, dias que eram mais tranquilos. Fiz o trajeto que eu tinha que fazer da minha casa até na faculdade, era pertinho, mas era um trajeto um pouco maior do que eu estava acostumada com a bis. Fui me ambientando daquele carro, daquele movimento. No começo eu não estacionava na rua, então eu deixava no estacionamento perto da faculdade. Eu fui me adaptando a isso até eu perder o medo, até eu ser transferida de trabalho. E aí ao invés, eu tinha que pegar a rodovia, então ao invés de eu ter a bis, eu vendi e comprei um carro. E aí eu fui me ambientando nisso. Depois que eu tive esse carro, eu sofri um acidente na rodovia. E aí me veio um pouquinho de medo depois para voltar a dirigir, mas deu tudo certo e conforme eu for dando as dicas, eu vou me aprofundando na minha história. Mas enfim, esse foi uma pequena introdução pra gente ir para as dicas, para você entender também que é possível e tudo que eu vou te falar aqui eu apliquei nesse momento todo, nesse meu processo de me apegar ao processo de dirigir, me apegar ao carro, de eu ter essa liberdade que não me arrependo em nenhum minuto de ter ali me esforçado, tentado, persistido, porque vale a pena. Então, eu quero compartilhar isso com vocês também. Mas antes da gente ir para as dicas, eu já peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos para a gente ajudar mais pessoas a quebrar esse medo de dirigir. E me segue nas redes, eu vou deixar aqui do ladinho o arroba de cada uma. Lá na rede vizinha eu tento postar um pouco mais sobre o meu dia a dia, uma vida um pouco mais em tempo real, acho que vocês vão gostar bastante, eu vou adorar ter vocês por lá. Mas sem mais delongas, vamos para o que interessa. A primeira de tudo é entender o que te gera esse medo, o que te causa esse medo. É se acidentar, é bater nos outros, é ser xingada, é buzinarem pra você. O que te causa esse medo? Foi um acidente que você já teve? Se você já perdeu alguém,
diante de um acidente de carro, de moto. Eu acho que é importante a gente ver de onde vem esse medo, de trabalhar a raiz desse medo, os porquês. Porque ter medo, muitas pessoas vão ter medo, mas as razões desse medo nem sempre vão ser as mesmas. É até onde eu entro com a questão do autoconhecimento, da psicoterapia, para te ajudar a descobrir de onde vem esse medo. Eu acho que é muito importante a gente racionalizar esse medo, porque na maioria das vezes é um medo de coisas que não vão acontecer. Então, primeiro de tudo, entenda de onde vem esse medo. Outra coisa é acreditar em você. A gente tende a nos colocar limitações, a nos colocar um peso de, eu já sou velha demais, não vou conseguir. Ou, é muito difícil, tem que pensar em muita coisa, é muita burocracia, isso não é pra mim. A gente tende a nos limitar. E isso não é saudável, porque todos nós somos capazes de fazer o que a gente quiser, o que fizer sentido pra gente. Então, por mais que seja difícil, eu sei que não é fácil, mas a gente trabalhar essa questão da autoestima, da aceitação, de se apropriar de coisas boas, porque nem sempre a gente faz isso, da gente acreditar na gente mesmo. E aí também entra a questão da psicoterapia, que eu acho que é fundamental pra gente transformar isso. É o que eu sempre falo nos meus vídeos, às vezes uma crítica a gente toma como verdade absoluta, e um elogio é muito difícil da gente se apropriar. E aí, nesse caso, entra a mesma coisa. Aquela coisa de não darmos conta, às vezes fala muito mais alto do que de dar conta. Então, olha quantas pessoas conseguem dirigir, olha quantas pessoas dão conta. Por que que eu não vou conseguir? Por que que eu não vou dar conta? Não, eu sou tão boa quanto essas pessoas e eu posso tanto quanto elas. Então, se eu quero, eu vou conseguir. Então, acredite em você, por mais clichê que pareça ser, por mais coach que pareça ser, mas eu acho que é fundamental de você se ver podendo dirigir. Outra coisa, ansiedade e comparação. A gente tende a se comparar com pessoas que já dirigem há muito tempo, que já estão ali fazendo, que têm uma prática. Aquilo gera ansiedade, gera uma certa angústia da gente não dar conta, da gente não conseguir, de entrar no carro e ficar desesperado, ficar alvoroçado, ficar pensando em mil coisas que podem acontecer. Eu acho que é importante a gente se acalmar, trabalhar a respiração. Até tem vídeo sobre ansiedade, como lidar com ela. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Na hora que acabar esse vídeo, você corre lá para assistir se for do seu interesse. Então a gente precisa trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de que não vai acontecer tudo certo, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada, vai fluir tudo tranquilo e de não se comparar. Cada um tem o seu processo e você precisa focar no seu processo, na sua forma de como você quer dirigir, de como você vai dirigir, de como vai ser o seu processo de perder esse medo. Porque senão a gente também fica tentando se encaixar no outro e que isso não é saudável. Outra coisa, um passo de cada vez. Não adianta a gente sair se atropelando. Por exemplo, no meu caso, em relação a começar a usar o carro para ir para a faculdade, era uma necessidade, vou de carro para a faculdade. Então, como que eu fiz? Eu não fui direto para a faculdade, porque era horário de pico, hora que eu ia para a faculdade, as ruas que eu tinha que pegar eram movimentadas, tinha muita gente andando. Então, para mim era uma coisa muito grande, muito dura, difícil, receosa. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um final de semana, fiz o trajeto. Antes de tudo, eu sentava no carro, me ambientava, entendia aquele carro, era retrovisor, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, me apropriar daquele lugar de carro enquanto motorista, porque é diferente da gente enquanto passageiro. Então eu fui me ambientando daquele carro, dava uma voltinha no quarteirão, entrava e saía da garagem, vamos por esse trajeto da faculdade num domingo, que não tem quase movimento aqui na minha cidade, ir respeitando os seus limites. Então vai um passinho de cada vez, não precisa ir de uma vez. É ir aos poucos, respeitando o seu limite, o seu processo e reconhecendo até onde você consegue ir, mas sempre um passinho de cada vez e um passinho a mais a cada dia. É persistência. Outra coisa muito legal que vale a pena é pensar os benefícios que você vai ganhar em dirigir. Às vezes a gente nem se permite tirar a carta porque acha que não é pra gente. Então, peraí, quais são os benefícios que eu vou ter dirigindo? Quais vão ser os benefícios de eu ter essa liberdade de ir e vir, de eu ter um carro à minha disposição, ou de numa emergência eu precisar às vezes socorrer alguém e aí eu sei dirigir, eu vou lá e socorro essa pessoa.
que ela vai te trazer? Menos tempo no trânsito, talvez de não precisar pegar transporte público, não depender de Uber, enfim. É pensar nisso, o que isso vai me trazer de bom? De você já se imaginar dirigindo, como que vai ser, que sensação que você tá tendo dirigindo, e aí trazer isso pro real, porque isso vai te ajudar a superar também esse medo de, poxa, que legal, olha, vou ter essa sensação, é essa sensação que eu quero ter na vida real ali, não só na fantasia. Então pense nisso, o que vai te trazer de benefício e se aproprie desses sentimentos bons que isso pode te gerar. E aí já entra na outra que é comprometimento. A gente precisa se comprometer com a gente mesmo, a gente precisa estar ali dedicado a nós mesmos. Acredito que se fosse com uma outra pessoa, a gente também teria essa dedicação, talvez até maior do que com a gente mesmo. É ter disciplina, é ter foco, é entender que aquilo é pro bem, é entender esse medo e quebrando ele aos poucos. Como eu falei, é um processo. Tem a questão da respiração que eu já falei também. E é praticar, 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 praticar. Eu lembro que quando eu comecei, eu saía do carro com a perna tremendo, bambeando, de ufa, consegui, era uma sensação boa, era aquele misto de emoções. E aí a gente vai praticando, praticando, até que se torna automático. Antes a gente tinha que pensar, eu pensava no retrovisor de regular, de fazer isso, fazer aquilo. Hoje não, hoje já flui naturalmente. Hoje eu já entro no carro e já vai no automático, eu nem preciso pensar tanto no que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Eu acho que é isso, é a prática que vai levar a gente a ter essa constância, a perder esse medo, a se ver podendo, a se ver ali, ó, se apropriando daquele lugar que é seu, que você batalhou, que você suou ali pra tá. Então é entender que vai passar, aquilo vai se habituar e aquilo vai se tornar constante e prático e automático na sua vida. Às vezes precisar pedir ajuda, eu acho que é importante a gente se permitir pedir ajuda. Eu lembro que meu marido, na época era namorado, ele me ajudou muito, ele tinha paciência, ele ia, não, faz assim, faz assado, vê como que você se sente, de você criar a sua forma de dirigir, cada um dirige de um jeito. Eu acho que é importante, se for preciso pedir ajuda, seja para uma pessoa tá ali do seu lado, ou se tem alguém da família que não é legal, que ninguém ali consegue ter essa paciência, eu acho que tem que ser alguém calmo, alguém paciente, alguém dedicado. Se não tiver, tem pessoas, instrutores de autoescola que fazem esse trabalho. Busque ajuda profissional em questão de psicoterapia, em questão de entender esse medo. E, para finalizar, é enfrentar o medo, que eu acho que é o mais difícil. É racionalizar. Tá, vou me acidentar, mas eu posso me acidentar de passageiro. Ou, na maioria das vezes, nem se acidentar. Qual é a probabilidade de acontecer, de fato, um acidente? Se a gente for pôr na balança, é muito mais fácil, muito mais provável não acontecer um acidente do que acontecer. Então, a gente pode sofrer um acidente andando na rua, andando de ônibus, andando de passageira no carro, de qualquer outra forma. A gente está sujeito. A vida coloca os perigos aí e a gente tem que enfrentar. Se a gente não enfrentar, a gente não vive. Então, enfrente o seu medo. Você é maior do que ele. Coloque isso aí dentro, que você é maior do que o seu medo e que o que de pior pode acontecer, na maioria das vezes, não vai acontecer. Bom, é isso, pessoal. Espero poder te ajudar de alguma forma. Comenta aqui embaixo se vocês já tiveram medo de dirigir, se vocês têm esse medo, o que ajudou aí, como que vocês lidam com essa situação. Vou adorar conversar com vocês. Antes da gente encerrar, eu já peço para se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para não perder nada, compartilha com os amigos para que a gente chegue em mais e mais pessoas, ajude muito mais pessoas e que a nossa comunidade cresça cada vez maior e unida. Peço também para me seguir nas outras redes, eu tento postar sempre em tempo real lá na rede vizinha, acho que vocês vão gostar bastante. E eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!